Olá pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Amém, que bênção que estamos aqui nesta manhã para juntos aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, sermos instruídos, amém? E sobretudo louvar e adorar a Deus. Nós estamos falando sobre o que é o perdão. Não se engane, há muitos lares, relacionamentos, empresas, negócios destruídos por falta de perdão. Muitas pessoas poderiam estar bem hoje, mas não compreenderam, não suportaram, não amaram, não aceitaram o seu próximo, né, do jeito que é, e aí entraram em contrito, aflito, e não se engane, muitas mortes. Sabe por quê? Porque não perdoou. A primeira parte dessa aula nós falamos sobre o que é perdão. Não vamos falar devido ao nosso tempo, que é pouco para falar tudo o que é necessário falar. Então, se você quiser, já está lá no canal do YouTube a primeira parte, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte que nós entramos aqui. Por que devemos perdoar? Ora, já vemos que, porque quem não perdoa não pode ser perdoado. É algo muito sério, né? E daí você não pode orar a oração do Pai Nosso, que diz que, ó Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Falamos com tanta propriedade, autoridade e literalidade, que esquecemos que por tantas e tantas vezes não perdoamos os nossos semelhantes, mas oramos a oração do Pai Nosso com tanta fé, não é verdade? Quando na prática a gente está cheio de vingança, de ódio, de amargura contra alguém que não poderia estar. Ah, mas é o meu inimigo. Ora, se você tem inimigo, então você tem que ter cuidado, porque a gente tem que aprender a ter amigos. Eu até brinco aqui, sei lá se você vai ter 1 milhão de amigos como Roberto Carlos, né? Mas você precisa ter amigos. E a Bíblia diz que aos inimigos nós devemos beijar-lhe as mãos. Olha só, então isso quer dizer que nós temos condições de viver bem quando nós liberamos o nosso coração para perdoar. Então, por que devemos perdoar? Nós já falamos aqui, porque quem não perdoa não pode ser perdoado. Esta é a condição, é uma questão de salvação ou perdição eterna, falamos sobre isso. E agora, porque quem não perdoa se coloca debaixo do juízo de Deus. Que isso, pastor, é sério? O Senhor Jesus contou uma parábola lá em Mateus, capítulo 18, versículo 23, até o versículo 35, não vou ler a palavra, mas vou contar essa parábola que o Senhor Jesus disse para os discípulos. Ele contou de um rei, de um homem poderoso, que resolveu a fazer conta com os seus servos, com os seus criados ali, o que serviam no reino. Aí ele chamou uma dessas pessoas e percebeu que esse homem devia para ele 10.000 denários, o que era um dinheiro impagável. Na vida de um trabalhador diário, ele poderia trabalhar até morrer e nunca ia conseguir pagar. A história aqui não vou contar toda, que nós já falamos sobre o significado dos denários aqui, mas era um dinheiro impagável. Aí o que aquele homem fez? Ele não tinha condições de pagar. O rei então disse, olha, então eu vou pegar você, sua esposa, seus filhos, e vou colocar no mercado de escravo para vender, para nós recuperarmos um pouco do dinheiro, né? E sabe o que aconteceu? Aquele homem chorou, aquele homem implorou, aquele homem pediu perdão. Aquele homem ajoelhou-se diante do rei. E sabe o que o rei fez? Usou de misericórdia, perdoou. Aquele homem então saiu ali todo feliz. Quem não fica feliz quando é perdoado? Quando é aceito? O certo é que na rua ele encontra um conservo, que ele devia 100 dinheiros. Ou esse valor de 100 dinheiros era um dinheiro assim, muito pouco em relação ao que ele devia. Sabe o que ele fez? Pegou o cara lá, começou a sacudi-lo, começou a sufocar, falou, rapaz, me paga o que você deve. Não, eu vou te pagar e tal. E ele não aceitou. Pegou esse moço e mandou colocar na prisão. Não sei se era uma cidade pequena, mas logo todos os conservos viram, e outras pessoas viram, foi lá e falou para o rei. O rei chamou aquele homem lá e falou, agora, meu amigo, você será entregue aos verdugos. O sentido espiritual de verdugos aqui são demônios.
para ser castigado. Você, sua esposa e seus filhos. Porque eu te perdoei e você não perdoou o seu amigo, o seu conservo. Então, gente, aprenda isso. Se alguém te perdoou, se alguém te aceita do jeito que você é, você precisa amar e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Aliás, eu e você não somos melhor do que ninguém. As nossas capacidades, as nossas intelectualidades, os nossos, vamos dizer assim, capacidade intuitiva, conectiva, talento, tudo que você tem, faz e tem, não tem nada a ver, você não tem um valor a mais diante de Deus, entende? Então por que você se julga melhor? Por que eu me julgo melhor? Então nós temos que aceitar as pessoas do jeito que são. Não é fácil você ter que, como eu, tarde na noite, ouvir uma ligação de alguém que você não quer ouvir. E eu ouvi, conversei e disse que está tudo bem entre nós. Ora, não vou ficar procurando essa pessoa. Não vou, não tem necessidade. Mas eu não durmo com ela. Não tenho nada a ver. Sabe por quê? Porque eu liberei perdão. Por que devemos perdoar? Porque não perdoa e se mantém algemado ao ofensor. E aqui eu uso o exemplo de José do Egito. Lá em Gênesis 41:51 diz assim, e chamou José o primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Isso aqui é tremendo. Bom dia. Isso é poderoso, porque esse moço aqui, ele tinha tudo para ficar com raiva dos irmãos dele, de guardar mágoa, e chegou um momento da história de José, depois você leia a história de José, que ele poderia matar todos os seus irmãos, ou colocar na prisão, e todo dia chegar lá no calabouço e falar, sabe por que vocês estão aí? Porque vocês me jogaram na cisterna, porque vocês me humilharam, porque vocês não acreditaram em mim, tiveram inveja de mim, ciúme de mim, quiseram me matar. A Bíblia diz que José não trazia lembrança desse momento em seu coração. Sabe por quê? Porque ele tinha liberado perdão. Gente, tem alguns personagens do Velho Testamento que eu admiro, como Davi, como aquele jovem, né? Que a gente fala tanto dele aqui, o que foi lá na corte da Salomão, o Daniel, né? E José é outro que eu admiro tanto. Se você quer ser uma pessoa curada, restaurada no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, ande com José. Ande com José. José não justificava, ele colocava todas as suas causas diante de Deus, e Deus julgava entre ele e a pessoa. Foi assim que ele fez, diante da situação ali, da esposa de Potifar, das pessoas ali. Ele deixava Deus julgar a causa dele. Sabe, queridos, José foi esse rapaz quebrantado, que não guardou ressentimento, mágoa, e Deus lhe abençoou, fazendo com que ele se tornasse o segundo homem mais importante do Egito. É como se ele fosse, hoje, o segundo dono do mundo, vamos dizer assim, do mundo conhecido. Ele era o homem mais importante depois de Faraó. Sabe por quê? Porque ele foi pelo caminho da humildade, ele foi pelo caminho do perdão, da aceitação, e Deus exaltou José. Então, nós devemos perdoar, porque o perdão, ele não traz nenhum ressentimento, nenhuma dívida, nenhuma culpa em nosso coração. Agora, o que é mais tremendo, e a gente entra para a parte final dessa palavra aqui, é que como devemos pedir perdão? Uai, pastor, tem um jeito de pedir perdão? A Bíblia ensina. Veja como o manual bíblico, o manual do ser humano precisa ser estudado, né? Ela ensina você a pedir perdão. Olha aqui, o que diz em Mateus 18, versículo 15 até o 17. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Ou seja, se o Anderson pecou contra mim, fala, meu irmão, me perdoa e tal. Aí ele não aceita o meu perdão. Não, que nada, rapaz, você errou e agora vem com essa cara de bonzinho pro meu lado e tudo. Não é assim que a gente fala? Todo cheio de razão. O que mais, gente, tem hoje são pessoas cheias de razão, não é? Hoje nós somos cheios de razão. Ele não me perdoa. Aí a Bíblia fala assim, é só um exemplo, viu, querido? Você mora no meu coração e não paga aluguel. Aí, veja bem, ele não me perdoa. Sabe o que eu faço? A Bíblia fala assim, repreende-o entre ti e ele só. Eu tenho uma conversa, só nós dois, né?
vamos ali num café, vamos trocar uma ideia. E a gente coloca tudo em pauta. Não há resolução do perdão. A pessoa não perdoa. Aí a Bíblia fala assim, ó, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Nossa, agora vocês vão para Caldas Novas junto, vai para o Anã agora desse feriadão, dessas férias, vai ter amizade boa de novo. Se liberar perdão. Agora, se não liberar perdão, sabe o que a Bíblia ensina no versículo 16? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. Olha só. Aí eu pego você, como é que é seu nome? Pego o Jean, pego o Adriano, vou até a presença do outro e falo, cara, vamos conversar nós 4 aqui agora. Aconteceu isso e isso, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Eu sei que eu errei, né? Assim a gente fala, eu sei que eu falei com você, e papapá e tal. E o cara, não aceito perdão. Você precisa pagar pelo que fez. Justiça. Tudo bem, tem que ter justiça, mas o perdão é tremendo. Aí, sabe o que a Bíblia ensina? Se não houver uma convergência ali de perdão, de aceitação, olha o que a Bíblia ensina, gente, é tremendo isso aqui. Se não te escutar, diz-o à igreja. Você chega na igreja e fala, e se não aceitar, não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, você foi sozinho, você levou testemunha, você trouxe a pessoa diante da igreja, diante da empresa aqui, pediu reconciliação, a pessoa não aceita. Sabe o que considera? Como uma pessoa fora da sua comunhão. Simplesmente. Mas não fala para você guardar mágoa, guardar rancor, guardar no seu coração coisas ruins. Sabe por quê? É o que nós aprendemos. Vai destruir a nossa vida. E eu termino dizendo, como que eu posso perdoar as pessoas? Porque, gente, não é fácil, não é fácil. Já viram na televisão? Quando o pai chega para dar uma entrevista do seu filho que foi assassinado, da sua filhinha que foi estrupada. Já viram? E quem fez isso? A esposa. Ou o esposo fez isso. Gente, não é fácil. É muito triste você liberar perdão para uma pessoa dessa. Agora, o que a Bíblia está dizendo aqui, e como eu até brinquei dizendo aqui sobre a justiça, ela tem que ser cumprida. Justiça é uma coisa, perdão é outra, amor de Deus é outro. A Bíblia diz que Deus é justiça, paz, Deus é tudo, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Então veja bem, dentro desse contexto, a pessoa que está lhe dando entrevista, ela fala, eu não aceito, eu não perdoo, eu quero ver essa pessoa e tal, né? E guarda tudo do morto, tem a vida inteira, ninguém entra no quarto, está tudo ali guardado. Porque essa pessoa ficou com ressentimento. Queridos, perdoar não é algo fácil. Não é algo do fórum humano, porque nós somos seres caídos, cheios de mal dentro de nós. Não temos essa capacidade. Mas eu já vi entrevista também de pessoas, de mãe, que viram seus filhos mortos por bandidos de forma covarde. E essa pessoa falou, olha, eu quero justiça. Do jeito que eu estou falando aqui, eu quero justiça, mas eu libero perdão para essa pessoa. Sabe quem na verdade essa mãe, esse pai está liberando, esse parente, ele está liberando perdão é para ele, porque é ele que vai ficar livre, é ele que não vai sofrer as consequências. Sabe por quê, gente? Essa pessoa que você não vai com a cara dela, é como se você olhasse todo no espelho e não visse a sua face, visse a face dessa pessoa. Que você tem uma rixa, que você tem alguma coisa. Aí eu termino dizendo para você o seguinte, sabe quem pode nos ajudar a perdoar as pessoas? Somente o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus agora, para nós fecharmos esse estudo sobre o que é o perdão, no capítulo do evangelista João, capítulo 20, versículo 21 e também o 22. Está escrito, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio para perdoar ou não? Diga assim, ele veio para perdoar. E ele perdoou. E ele amou sem precedentes. Aí depois que ele ressuscita, ele vem no meio dos irmãos que estão ali, dos discípulos, dentro de uma sala. Ele usa agora o seu corpo metafísico em processo completo de glorificação, voltando a ser Deus da sua plenitude,
Ele entra no meio deles e diz: ó, paz seja convosco. Assim como Deus me enviou, eu envio a vós, que estão aqui hoje, no ano de 2024. Eu envio a vós. E o versículo 22 vai dizer: e havendo dito isso, soprou sobre eles, ele disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? O que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus está dizendo aqui, que somente o Espírito Santo agora em mim e você é capaz de nos fazer perdoar as pessoas e viver bem com os nossos amigos, como também com os nossos inimigos. Amém? Então mude o seu paradigma nesta manhã, ou seja, a sua maneira de pensar. Deixe que o Espírito Santo seja o senhorio da sua vida, seja o Senhor da sua vida. Seja aquele que vai dirigir os seus passos e vai te levar a ser uma pessoa que perdoa, que ama. Somente o Espírito Santo de Deus nos dá autoridade para perdoar pecado. Então, podemos assim perdoar a todas as pessoas, a todos os nossos semelhantes. Queridos, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te leve a um nível de maturidade, porque se duas coisas nós precisamos para relacionar bem, eu falei aqui, volto a dizer: sabedoria. Peça sabedoria a Deus. E segunda coisa, seja maduro. Não seja menino nos relacionamentos, seja maduro. Ah, pastor, eu não posso brincar. Não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa saber usar as palavras, saber comportar diante das pessoas. Porque você não sabe o que essas pessoas estão carregando no seu emocional. Você não sabe como que elas chegaram aqui na empresa hoje. Você não sabe como elas estão no trânsito. Você não sabe o que elas estão passando. Você não sabe o que elas estão pensando. Se elas estão pensando em suicidar, em acabar com a sua vida, ou se elas estão planejando matar alguém naquele momento. Você não sabe o que está na cabeça das pessoas. Então tenha maturidade nos relacionamentos. Maturidade. Como que eu aprendo isso, pastor? Orando, lendo a palavra, o manual, buscando ao Senhor, buscando sabedoria e usando a sua inspiração. Seja inteligente mesmo. Se vai brincar, se vai falar, se vai comportar de uma forma errada, seja diferente. Ou você vai ver como que a sua vida vai mudar. Porque quando você melhora a sua mente, quando você melhora o seu corpo, o seu espírito fica em paz com Deus, fique em paz com as pessoas. Não carregue sentimento de mal no seu coração. Pelo contrário, encha-se do Espírito Santo de Deus nesta manhã e deixe ele transbordar da sua vida para a vida das pessoas. Amém? Em nome de Jesus, que Deus continue nos abençoando.